Nós temos que chegar lá, né? Quem quer chegar lá? Deus diz que dá, então eu quero. Sabe, gente, antes mesmo de eu começar, eu quero afirmar que essa palavra de Deus para nós hoje é para sacudir, é para remexer, é para acabar com o fracasso de uma vez. Você concorda comigo? Amém? Eu também estou nessa. Eu sei que todos vocês que estão aqui, mas todos vocês que estão aí me vendo na TV, já passaram por muitos lugares, já ouviram muitos sermões, já alcançaram muitas promessas de Deus e mais, já tiveram muitas experiências com o nosso Deus. Essa é uma verdade, eu sei. Mas todos nós também sabemos, e principalmente você que é filho de Deus, você que é fiel, você que é dedicado, você que é obediente, todos nós sabemos também que em algumas áreas de nossas vidas, elas estão precisando de um toque a mais. Fatos que vão além da gente só ouvir, de participar de uma reunião, ou de saber coisas de Deus apenas. Por quê, pastor? Porque há certas coisas em nós que nós precisamos de uma resposta mais forte, mais eficaz, do que essas imposições que a sociedade e a parte financeira principalmente, muitas vezes, nos submete. Muito bem, se você concorda comigo, se você está ligado comigo nessa mesma frequência, algo aqui dentro desse assunto de hoje, que eu quero mostrar a todos vocês, e sabe, não importa se você vive bem ou não, se você está equilibrado na vida ou não, esta palavra é para todos, porque se você está bem, você vai ficar muito melhor. Se você não está bem, você vai ficar bem. Se você não tem nada, você vai ter muita coisa. Então esta palavra que eu disse que tem uma coisa dentro dela aqui, que eu quero comentar com vocês. Olha só, quem se converteu mesmo, sabe, em qualquer situação, que nós somos mais que vencedores. Independentemente de se você está bem ou não, nós filhos de Deus, que confiamos em Deus, cremos em Deus, sabemos que somos mais que vencedores. E vou um pouquinho mais longe. Olha, eu não preciso nem ser convencido disso, simplesmente eu sei que sou, porque Deus falou isto. A única coisa que na maioria das vezes nos atrapalha é que no momento de sofrimento que passamos, ou no momento de dor que nós passamos, olha só, o que acontece? O que acontece? Estas horas difíceis de dor, todos passam, mas principalmente nós que somos fiéis a Deus, há certos casos, há certos momentos que a gente pensa que Deus não está escutando, e estas coisas confundem a gente um pouco, porque a gente gostaria de uma resposta mais pronta, clara, eficaz naquela hora do aperto. E olhe para cá, você sabia que não é errado a gente pensar assim? Eu penso que você é uma pessoa fiel, então se você é fiel, irmãos, você tem muitos sonhos com Deus, sonhos em formação, ainda mais sabendo que você é o mais que vencedor, e quando isso não acusa na situação que a gente está passando, a gente fica um pouquinho, né? A gente começa um pouquinho, ficar balançando na nossa fé. Então eu quero dizer a você, que a gente está desse jeito, ou se você está passando isso é normal. Você é um ser humano, você ainda não está no céu. Deus compreende esses momentos de aperto que a gente tem, principalmente quando a gente não vê a resposta de imediato. Eu vou até um pouquinho mais longe. Não é muito errado você estar passando o que você está passando e pensando o que você está pensando. Agora, por que eu estou falando assim? Eu vou dar aqui
a vocês alguns exemplos do que eu estou falando. Quer ver? Você já pensou se Deus não manda fogo do céu naquela tarde? Como é que ficaria Elias, que confiou? Você já imaginou se o mar, naquela hora crucial, não abrisse para Moisés e o povo passar? Outro caso, como ficaria Pedro se Tabita não ressuscitasse naquele dia? Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Eu falei de 3 pessoas de Deus, e eu estou incluindo aí você. Então não é errado você ter algumas indagações às vezes, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você está imaginando. Mas tem uma coisa, se esse é o seu caso, talvez esteja acontecendo isso com você, e você não está entendendo, eu quero dizer a você que é exatamente aí que esta colocação que fiz aparece claramente. Será que Deus não tem uma resposta mais forte? Porque eu sei que é nesse momento que o inimigo se aproveita e bate duro na gente. Não é? Quem concorda comigo? Quando você dá uma deslizadinha pequena, meu irmão, o inimigo vem e bate duro na gente nessas horas. E nós, filhos de Deus, meu Deus, eu não estou negando vitórias, momentos felizes, abençoados. Imagina, seria um pecado eu falar isso. Mas a questão aqui é, por que isso não acontece sempre e todas as vezes conosco? Nós temos bênçãos para contar, nós temos milagres para contar, mas por que isso não acontece sempre e todas as vezes conosco? Você pode me dizer por falta de visão até, mas pastor, eu tenho uma resposta, então diga. Eu disse, quem não tem visão, né? Então diz assim, chuva não cai todo dia, pastor Wilson. Eu sei, mas você já parou para pensar se o maná parasse de cair a semana toda? Eles morreriam de fome. Então o que eu quero dizer a você e a você de casa é o seguinte, você é filho de Deus? Você é uma filha de Deus fiel, dedicado? Então, meu irmão, o maná tem que cair todo dia. Quem concorda comigo aí, diga amém. Você também? Está aí. Então, meu Deus, eu tenho que pensar em tudo. Porque tem gente que parece que vai à igreja para perder a fé. E não para exercitar a fé. Eu não vim aqui para me conformar com a situação que eu estou, que você está. Eu vim aqui para Deus mudar as nossas situações. E eu quero te ajudar. Diante desse quadro, irmãos, esse texto de Eclesiastes, para mim ela é a melhor resposta, sou sincero, para todas as nossas indagações. E você vai entender no decorrer dessa palestra que realmente esse texto é. E eu vou dividi-lo em 3 partes para a gente não fazer confusão. Primeira coisa, diz aqui o texto, e quanto ao homem, diz aí o texto, a quem Deus deu riquezas, bens e poder. Essa é a primeira. Segunda coisa, tomar sua porção. E terceira coisa, alegrar-se no seu trabalho. Então vamos aqui analisar a primeira. Riquezas, bens e poder. Se você observar bem como eu fiz, você vai ver que essas 3 coisas bem direcionadas, riquezas, bens e poder, colocam qualquer pessoa em evidência. E vou dizer mais, em qualquer circunstância, e melhor ainda que isso tudo. Deus disse que primeiro faria, segundo daria, e eu estou feliz com isso. Olha só para o texto. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e não tirou. Diz a palavra que Deus deu riquezas. Quem quer riquezas aí? Meu irmão, o que você acha que é riquezas? Eu não estou falando só de dinheiro, porque às vezes você tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Às vezes você tem muito dinheiro e tem saúde, mas sua família está toda destroçada.
filhos todos desviados. Então a pessoa, para ter uma vida equilibrada, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter riquezas de Deus em todas as áreas. E Deus disse que daria e não tiraria. Glória a Deus. Então cabe a nós sermos, primeiro, otimistas e não pessimistas. Meu irmão, não fique aí se desvalorizando, diminuindo. Deus disse que daria e disse que faria. Quer dizer, Ele quer. Então, esse é o desejo. Você precisa saber isso. É desejo de Deus te dar e te fazer isso. Então, é o desejo de Deus ver isso acontecendo com todos os seus filhos. Glória a Deus por isso. Olha, eu sei que muitos questionam as afirmações de Deus por parecerem coisas impossíveis. Eu sei. Eu sei que nesta altura da mensagem você já está olhando para a sua vida íntima, particular. Está falando, não é possível Deus me dar um negócio desse. Eu sei que tem muita gente que está pensando isso. Porém, você que é filho de Deus, precisa saber que nós fazemos parte da família de Deus. E existem coisas preparadas para nós dentro deste querer familiar de Deus para nós, os seus filhos. Vocês entenderam? Deus, irmãos, tem filhos e não conhecidos. Eu nunca vi um pai que não ama seu filho. A naturalidade da vida é que um pai luta da vida pelos seus filhos. Deus não é diferente de um pai amoroso que quer o melhor para os seus filhos. Por isso que ele afirmou, e quanto ao homem, ao ser humano, a quem Deus deu riquezas e não tirou. Olha, eu vou exemplificar de novo o que eu estou falando. Querem ver? A Josué, Deus disse, cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Deus disse isso para Josué. Josué passou isso para o povo. Agora, olhe para mim. Eles creram nesta afirmação de Deus, que os muros cairiam. Mas quando eles chegaram perto dos muros, eles estavam lá firmes e fortes. E eu quero mostrar algo aqui embutido, que eu falei há pouco, que eu citei há pouco, porque eles acreditaram numa coisa que ainda não tinha acontecido. Vem cá. Eu não acabei de falar que Deus quer dar riquezas, bens e poder para você? Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: você está acreditando ou duvidando? Ou questionando? Por isso que eu estou dando exemplos. Quando Deus chamou Josué e falou, manda o povo cercar os muros para mim, por Jericó chegou ao fim. Irmão, Deus tinha planos. Entenda, Deus tem planos para a sua família. Você não é família de Deus? Diga amém rápido então. Agora, tem uma coisa. Quando eles chegaram diante dos muros, eles estavam lá fortes e firmes. Então eu tirei como lição espiritual algo oculto dessa história. Duas coisas eu tirei. E sabe quais são? A primeira, aquela era a realidade deles quando chegaram diante dos muros. Deus mandou cercar porque os muros iriam cair, mas eles não tinham caído ainda. Deus disse que daria riqueza, mas ainda não deu. A questão é, você está acreditando ou duvidando? Está vendo? Quando eles chegaram diante dos muros, eles estavam lá firmes e fortes. Aquela era a realidade deles. Mas olha a segunda coisa. Mas não era a realidade neles, que se cercassem, os muros iriam cair. Meu amado irmão, nessa sua circunstância, você precisa entender que há coisas ocultas, embutidas, que você talvez não esteja enxergando por causa das circunstâncias. Você está olhando muros.